Queria que você abrisse comigo em Romanos, capítulo 16, verso 16. Romanos 16, verso 16. Amém? Diz assim as Escrituras: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Vamos ler de novo? Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, reconhecemos que esse texto, reconhecemos que a tua palavra, Pai, em toda ela nós dependemos do teu Espírito Santo para explicar, para revelar, para ministrar os nossos corações. Pai, que o teu Santo Espírito seja aqui sobre nós, trazendo aqui direção, unção, crescimento, espiritualidade, renovação e graça, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Infelizmente não estamos conseguindo transmitir o culto. O computador pediu para atualizar o OBS e eu aceitei, deu ruim, mas tá bom. Espero que ele termine até o final do culto. Queridos, Deus colocou no meu coração essa mensagem. Quem estava lá no acampamento no sábado, eu acho que só eu, Zé Maria, Renata, né? E eu comentei que na ministração da palavra do Daniel, o Senhor ali me deu algumas mensagens, e boa parte dessa mensagem saiu ali na direção do Espírito Santo, fruto daquela ministração. Ou seja, como nós precisamos ouvir a palavra, como a palavra vai reproduzindo algo em nós. Naquele contexto, foi falado a respeito de uma questão de parecer com Jesus. E esse aqui é o cerne da mensagem que eu quero trazer. Eu quero falar a respeito desse ósculo santo. As versões mais antigas vão dizer, Zé, muito obrigado, querido. As versões mais antigas vão dizer ósculos santos. Saúdem, cumprimentem uns aos outros com ósculos santos. Traduzindo para nossa bom português, significa beijo. Queridos, coisa boa é um beijo. Eu não sei vocês, entre um abraço e um beijo, eu prefiro um beijo. O que você acha, Rosana? Acho que a maioria, né? Um abraço é bom, um abraço é envolvente, mas o beijo é algo diferenciado. Eu acho que a gente abraça muitas pessoas, mas o beijo passa por uma afinidade, por uma liberdade, por uma construção muito maior. E aqui o texto, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos romanos a importância dos irmãos na igreja se cumprimentarem com beijos. Pastor, nós vamos sair beijando todo mundo? Se você tem liberdade para tal, se você consegue construir a tal, é importante a gente observar alguns critérios, a nossa cultura. Mas antes da gente falar um pouco de cultura, o que é beijo? A gente pode ter várias abrangências de beijo. Vamos, segundo o Google, o que é um beijo? Ato ou efeito de tocar com os lábios sobre pessoas, animais ou objetos queridos
para demonstrar carinho ou afeto. O meu objetivo aqui não é falar de beijo boca a boca, mas de um beijo. E o que a Escritura diz é beijo santo. O que diz aí na sua Bíblia, você que está aqui presente? Romanos 16, 16. Se você estiver na NAA como a minha, vai falar beijo santo. O que fala a sua Bíblia? Ósculo santo. Já falei isso, essa tradução sua é bem complexa, não sei como é que você gosta dela, ela é muito antiga. Santo ósculo, mesma coisa, né? Essa tradução de ósculo, ela já está meia decaída, irmãos, é bom vocês trocarem a Bíblia. Queridos, eu estou brincando, depois eu vou comentar a respeito disso. Nunca desfaça dessas Bíblias, tá? Nunca. Então nós temos que entender que o beijo, ele é uma condição de você transferir carinho ou afeto. Segundo o Google, pode ser por pessoas, animais ou objeto. Transmite-se carinho para o objeto, irmãos? Eu beijo o meu carro novo que eu comprei, ele vai ficar feliz de eu ter beijado ele? O carro vai ficar feliz? Claro que não. Claro que não. É estranho colocar objeto. E a verdade é que muitas coisas são estranhas quando a gente fala do beijo a nível das Escrituras. E eu, mais do que trazer resposta, eu quero provocar você essa noite. Eu preciso que você seja livre para pensar, para poder avaliar o que a Escritura nos traz e o que a igreja vive hoje. Vamos comigo também em 1 Coríntios 16, 20. Provavelmente a sua Bíblia vai falar também ósculos santos ou santos ósculos. 1 Coríntios 16, 20. A minha Bíblia, NAA, diz assim: todos os irmãos mandam saudações, saúdem uns aos outros com beijo santo. Que legal! Saúdem uns aos outros com beijo santo. Bate aí, confere a sua tradução, repete as mesmas verdades. Ósculos, Zé, Rosana, ósculos. A da Renata também é beijo, né? Legal. Isso. E a sua, Ricardo? A NA, então é igual a mim. Não, fica tranquilo. Era só saber o que você está vendo aí. Bom, pastor, mas isso aí é ideia de Paulo. Paulo é que está falando. Paulo fala a Romanos para cumprimentar um ao outro com beijo. Paulo fala aos Coríntios para cumprimentar outro a outro com beijo. Então tá bom. Vamos agora em 1 Pedro 5, 14. Agora nós vamos ouvir o Pedro. Não é Paulo. Pedro 5, 14. Como é que fala? Beleza, mas ainda está? Beijo. Saúdem uns aos outros com um beijo fraternal. Ou um beijo de irmão, né? Fraterno. Poderia ser também, mas a minha Bíblia traz beijo fraterno. E a sua, Zé? Ósculo de amor. Ósculo de amor. E a sua, Rosana, achou aí? 1 Pedro 5, 14. Finalzinho do livro. Ósculos de caridade. Ou beijo, né? O que é a caridade? É algo que você faz em favor do outro. Boa essa daí. Diferente, essa daí eu não tinha visto não. Legal, bacana. Então nós estamos falando aqui de um beijo santo, de um beijo fraterno,
de um beijo, de uma transferência ao outro de um sentido. Não estamos falando de lábios com lábios, estamos falando de cumprimentar aos irmãos. Queridos, normalmente nós cumprimentamos as pessoas com a paz do Senhor, normalmente nós cumprimentamos com um aperto de mão. Quando nós cumprimentamos uma pessoa, quando nós vemos ela, muitas vezes, a gente está sempre vendo as pessoas, a gente cumprimenta sempre de um jeito mais padrão. Quando você cumprimenta uma pessoa que há muito tempo você não vê e que você está com muita saudade dela, como você cumprimenta? Por quê? Porque o beijo é algo mais profundo do que um aperto de mão, normalmente do que um abraço. Então a gente sente uma necessidade muito mais de reverenciar, ou de demonstrar, ou de externar algo para o outro. E o que tanto Paulo como Pedro está nos dizendo: olha, irmãos, cumprimentem cada um com mais profundo, com mais verdadeiro. Queridos, o tempo todo nós vamos ver a Bíblia dizendo que nós precisamos viver o nosso dia de hoje como se fosse o último dia. Como você cumprimentaria uma pessoa se hoje fosse o último dia que você fosse ver ela? Você daria um mero aperto de mão? Você daria um abraço? Ou você tentaria ao máximo demonstrar algo mais profundo? Você vai além do beijo, você vai com palavras para poder deixar bem claro a importância daquela pessoa, do legado, da construção, aquilo que aquela pessoa, aquilo que o relacionamento entre ambos representam a nós. Queridos, eu queria que você entrasse nesse contexto onde tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro está nos mostrando de uma forma que a igreja, orientando a igreja a viver algo de um relacionamento mais profundo com os outros. Nós acabamos de vir do acampamento. Como a gente ali constrói com tanto tempo de qualidade, é como se a gente estivesse morando junto, a gente começa a perceber mais coisas dos outros, a gente externa mais coisas uns dos outros, e a gente vive uma comunhão, um momento bem gostoso de qualidade. Por exemplo, emprestei um short para o Carlos entrar na sala. Aqui na igreja não tem jeito de eu fazer nada disso, de eu servir em outras coisas e outras necessidades. Pastor, mas que coisa boba. Não, era ali um tempo, poxa, eu não trouxe um short para a sala. Toma aqui, irmão, vai lá, vão comigo na sala. Ele ia ficar aguado, né? Queridos, entenda bem como que eu estou tentando desenhar a importância dessa construção, desse relacionamento, desse externar, desse ser. Vamos comigo agora em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 14. Volta um pouquinho aí, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Paulo escreve aos Hebreus e nos diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Eu quero parar aí por enquanto. O apóstolo Paulo está falando de uma importância, de uma necessidade de nós vivermos, nós buscarmos uma vida de santificação. Nós estamos falando de algo como o beijo. Irmãos, algo complexo.
algo complexo para a nossa cultura e para os nossos dias. Como eu não estou transmitindo, eu poderia falar muitas coisas, mas eu estou gravando e eu vou tomar alguns cuidados com algumas falas, porque eu quero subir esse culto para a rede social. Os dias de hoje nós sabemos de muitas questões homoafetivas. E eu estou dizendo aqui agora de nós cumprimentarmos uns aos outros com beijo. Se eu cumprimento Zé Maria com beijo, os irmãos sabem, os irmãos me conhecem bem, sabem da índole do Zé, da minha índole, mas não faria muito sentido eu cumprimentar Elci com beijo e não cumprimentar o Zé. Ou seja, eu dou um direito de alguém pensar, porque é uma mulher, o pastor beija, e ainda não faltaria alguém que vai dizer assim, o pastor é um espertalhão, as mulheres ele beija, os homens ele não beija. Eu estou tentando trazer algum paralelo. Eu quero contar uma experiência pessoal. Eu queria que você prestasse muita atenção para você entender e para você não ter dúvida. Em mais ou menos agosto do ano passado, algo assim, a Jaci e o João, muito mais envolvido, muito mais focado, acredito eu, a Jaci, pastor, nós precisamos fazer uns dias, a gente ir para um sítio e a gente fazer algo legal, isso é algo importante para a igreja. E naquela ocasião era assim, e eu estava muito motivado que a gente tivesse aquele momento ali para a gente construir algumas coisas que estavam meia dilatadas com a pandemia. E a Jaci foi com o João com o maior carinho, em vários sítios, olhar o preço e puxando a fila para a gente fazer esse encontro. Irmãos, compensa que não, eu me vi num céu de bronze, umas coisas que não me faziam sentido, algumas falas dentro da igreja, e eu podei esse trabalho. E eu creio fielmente que não ia ser bom. Como eu creio nisso? Eu não tenho dúvida de acreditar nisso. Só que é diferente de eu ter esse entendimento, ter essa visão, do que a Jaci e o João, que se colocou, que se esmerou, que procurou e que trabalhou, enxergasse o que eu estava enxergando. E de uma certa forma eu furei o pneu deles. E eu desconstruí algo que a gente estava construindo. Eu senti mal com aquilo e o céu de bronze parece até que piorou. Eu estou falando de mim mesmo. Falei, meu Deus, coisa difícil. O Zé também chegou a olhar alguns lá perto da casa onde o Maico morava, e eu não senti bem com aquilo e não fizemos nada, não tomamos decisão. Eu louvo a Deus por todos que se esmeraram, todos que estiveram à frente desse acampamento agora. Todos, várias pessoas contribuíram de várias formas. E foi tudo uma bênção, foi tudo muito bom, foi tudo muito gostoso. E no último dia, no término, indo embora, carregando o caminhão, estava lá na porta, eu, João e Jaci. O João dentro do carro, e eu um pouquinho mais, como daqui na cadeira ali, e a Jaci me fez a seguinte pergunta: pastor, nós precisamos fazer outro acampamento, nós precisamos programar outro, quem sabe daqui no máximo 3 meses. Quando eu me vi, eu só falei assim: João, licença, e dei um beijo no rosto da Jaci. Irmãos, quem me conhece sabe, aquilo ali representou para mim algo muito especial. Aquela condição, aquela ação, aquilo ali foi como se ainda se houvesse um pedaço de céu de bronze
se eu tivesse de alguma forma dentro do meu coração preocupado, se eles estavam realmente com o mesmo coração, aquelas palavras que eu recebi, eu em um automatismo, foi uma maneira de eu agradecer, de eu abraçar, de eu acolher. E a partir da hora que eu fiz aquele ato, eu falei assim: Jaci, como eu preciso você da sua casa. Naquela ocasião eu brinquei com o João, falei assim: João, licença, e deu um beijo. Preocupa não, pastor, depois é só lavar. Tranquilo, com o maior respeito. Agora eu te pergunto, será que na sociedade de hoje, quem estava nas arquibancadas, se alguém viu de longe, será que tem o mesmo entendimento? Quais são os pensamentos? O que ronda o nosso coração? Vocês viram? O pastor deu um beijo no rosto da irmã. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. E eu quero voltar a ler Hebreus 12, 14 de novo. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, nós precisamos construir, há uma direção, nós temos base bíblica para poder dizer sim, como seria bom que a igreja conseguisse construir esse relacionamento, esse beijo santo. Que bom seria que nós tivéssemos maturidade, respeito, visão de contemplar aquilo que é para nós. Irmãos, isso é algo para a igreja. E é preciso que a igreja tenha essa vida de santificação. E aqui o próprio Paulo vai ainda no verso 15 colocar algumas condições. Eu queria que você acompanhasse comigo aí, Hebreus 12, 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio delas muitos sejam contaminados. Queridos, como nós precisamos de buscar esse entendimento, como nós precisamos entender que é preciso viver em santidade, é preciso buscar essa santificação, e há algo acontecendo no nosso meio. Será que realmente nós sabemos viver a santidade? Será que a gente está preparado para esse nível de igreja? É preciso tomar cuidado para não afastar a graça de Deus. Não podemos afastar a graça de Deus. Não podemos colocar no coração do outro raiz de amargura. Não podemos causar perturbações. Tem um irmão aqui na igreja que, se eu abraçar ele, já dá ruim. É mais fácil abraçar esse púlpito que ele. Se eu der um beijo, eu acho que ele desmaia. O Zé sabe quem é. Acho que ele desmaia. Para ele é algo, pastor. E eu brinco, aproveito disso e brinco mais ainda. Irmãos, meus irmãos, meus pais, nós já de muitos anos podemos estar em qualquer lugar, nos cumprimentamos com beijos e abraços, independente se nos conhecem ou não. Queridos, é preciso entender. Será que o meu beijo vai afastar a graça de Deus de alguém na igreja? Será que o meu beijo vai gerar raiz de amargura na igreja? Será que o meu beijo vai causar perturbação na igreja? Será que nós seremos contaminados com beijos santos? E aí eu coloco agora na sua pessoa: será que o seu beijo vai afastar a graça de Deus da igreja? Será que o seu beijo vai gerar raiz de amargura na igreja? Será que o seu beijo vai causar perturbação na igreja? Será que o seu beijo vai gerar contaminação na igreja? Irmãos, porque se isso
gerar no nosso meio, está faltando santificação. Nós não somos santos. E a Bíblia vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós estamos muito longe dessa igreja. Nós estamos muito longe. E eu não queria chamar isso de cultura judaica cristã. Era um hábito daquela igreja, e aquilo estava ainda sendo mais propagado. Olha, é necessário que vocês se cumprimentem com ósculos santos, com beijos santos. É necessário que vocês sejam mais próximos. É necessário que vocês sejam uns com os outros mais solícitos, mais amorosos. E essa é a essência. E ainda continua Hebreus 12, agora o 16. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Queridos, não dá para a igreja viver os dias de hoje um evangelho em troca de coisas humanas. A comida, o prato de lentilha que foi trocado é algo humano, é algo que sacia esse homem natural. O beijo não é para uma condição do cumprimento na igreja, para uma realização como um prato de comida sacia minha fome, porque quando eu como, eu estou querendo alimentar o meu ventre, mas um beijo santo eu quero transmitir ao outro um verdadeiro carinho e afeto. Não é para mim, não é para mim, é para o outro. Eu faço para o outro. É uma forma de eu mostrar ao outro o quão grande carinho, o quão grande afeto, a quão grande importância aquilo que aquela pessoa consegue construir para mim, na minha vida, na minha caminhada. Para mim, como igreja, cada um de nós é importante. E a gente precisa construir isso. Meu irmão e minha irmã, como é bom te ver, como você faz falta na minha vida, como é importante nós estarmos juntos, como a sua presença alegra a minha alma. E eu não estou falando de um relacionamento humano, numa condição não espiritual. E aí nós temos hoje uma dificuldade para um contexto, nos dias de hoje, para um contexto cultural que nós vivemos, seja na nossa nação, no nosso continente, no nosso calendário e nas influências mundanas. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos nos desviando de algo de muito valor, de algo de muito conteúdo. Nós estamos muito rasos em nossos relacionamentos. Mas é melhor assim, pastor, porque aí, sabe, evita problema. Tem pastor que cai com a irmãzinha. Tem irmão que lá no louvor também que cai e acaba tendo problema. É verdade. Mas eu preciso olhar para esse texto. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Olha, igreja, se você não souber viver essa santificação, você não verá Deus. Em outras palavras, você vai para o inferno. Eu sempre conto para os irmãos, pegando aqui o Zé Maria e Euci, quando o Michael, meu primo, estava à procura de uma esposa, e eu brinquei com ele: varão, lá na igreja tem uma morena. Mas a morena é muito bonita. Eu conheci há quantos anos a ela, como eu a vi pequena, adolescente, e vi se tornar mulher, e tive o prazer de fazer o casamento dos dois. Que coisa gostosa, que coisa boa, que coisa santa, o elogiar, o admirar numa condição de um respeito, de uma vida santa. Nós precisamos repensar aquilo que nós vivemos.
Não troquem o espiritual por coisas materiais, por coisas que vêm do ventre, da vontade humana. Não devemos. Abra comigo em Mateus 26. Mateus 26, 47. O beijo é algo espiritual para a igreja. Fala a respeito de uma entrega, de mim para o outro, não do outro para mim, não um proveito do outro. Então Mateus 26, 47 diz assim: E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, e aquele que o beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Para aí. Irmãos, entra no contexto. Jesus, como de costume, havia saído com os discípulos, estava em oração. Judas sai desse contexto, encontra com os outros que estariam ali com ele para prender Jesus. E quando Judas sai, e que ele está ali negociando ali o preço da cabeça de Jesus, porque ele traiu Jesus, eles começam um discurso e eles não conhecem bem Jesus. Olha, eu vou falar, já que vocês não conhecem Jesus, não sabem quem é, vai ser aquele que eu vou chegar lá e beijar. Quando eu chegar lá e beijar, vocês sabem quem é, que é o Jesus que vocês vão prender. Ok? Entendeu? Está claro? Irmãos, você lê esse texto e faz muito sentido? Você acha isso natural? Pare e pense um pouquinho sobre esse texto. Jesus andava na sinagoga, ensinava no templo todo dia. Jesus andava na rua curando os enfermos. Quando Jesus estava passando, um cego grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus sempre tentando fugir da multidão, porque ele era muito desconhecido. Eu olho para esse texto e eu falo assim: tem algo mais nesse texto. Qual a necessidade desse beijo? Qual a necessidade desse beijo? Como eu te falei, eu não estou querendo aqui te dar respostas, eu quero provocar você a analisar mais as Escrituras. Jesus, porém, verso 50, lhe disse: amigo, o que você veio fazer nisto? Que você veio fazer, nisto, aproximando-se eles, os outros, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois com todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumprirão as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento Jesus disse aos discípulos: vocês vieram com espadas e com porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Então Jesus foi ali abandonado,
os discípulos fugiram e aqueles homens, guiados por Judas, prendeu Jesus e levou Jesus à morte. Algo interessante que Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, todos três deixam muito claro esse beijo. Todos três deixam muito claro. Ou seja, o próprio Cristo fala assim: mas peraí, todo dia eu estou com vocês lá na igreja pregando para vocês, e agora vocês vêm aqui e vocês me prenderam lá na igreja? Por que vocês vieram aqui? Por que do beijo? Queridos, o beijo era algo de costume daquele povo. Quando eu vou beijar alguém que eu não tenho liberdade, o que a pessoa fala? Opa, que isso, sai fora, sou macho, me erra aí, ué. Se eu for beijar uma mulher que eu não tenho liberdade, vai falar assim: safado, bandido. Vai ou não vai? Jesus aceitou o beijo, primeiro, porque era costume. Segundo, porque era Judas, como ele falou, amigo, você é um dos meus. E terceiro, para que se cumprisse as Escrituras. Por que do beijo? O que é o beijo? Que traição! Esse beijo simboliza uma traição. Rompeu-se ali um vínculo de algo profundo. Queridos, o beijo está para nós, para demonstrarmos ao outro a importância. E nós sabemos que Judas ganhou dinheiro para tal. Judas queria demonstrar a Jesus alguma coisa com esse beijo. Queridos, qual foi o resultado de um beijo diferente do ósculo santo? Morte. É preciso entender que a igreja precisa viver beijo santo, uma vida santa. Sede santos porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Jesus é traído com um beijo. O que isso tem a ver? Todo mundo beija. Será que é isso mesmo? Queridos, eu não estou falando de um beijo comum. Imagina, eu imagino que os tempos de outrora, a masculinidade era maior do que hoje, concorda? Se a gente pegar hoje, no ano 2023, hoje é lícito dois homens beijar na boca e ainda aparecer na televisão, beijar como namorado. Mas vamos pensar, na época do meu pai, você via isso? Tinha isso? Na época do meu avô, tinha isso assim, destacado? Praça pública, shopping? Não. Então vamos mais um pouquinho para trás, há 100 anos atrás tinha isso? 200 anos, 2000 anos, será que aumentou ou piorou? Para mim, a coisa veio dilatando com o tempo. Então tem uma permissividade, tem uma estratégia. Queridos, é preciso entender que o inimigo trabalha 24 horas para trocar o que é sagrado pelo profano. Olha o carnaval. Tinha lá Adão e Eva no carnaval. Que bonito, Adão e Eva no carnaval. Vai lá ver que porcaria. Não vê não, pelo amor de Deus, vê não. Que lixo. O mundo troca valores espirituais pelo valor humano. Hoje em dia, qualquer beijo é complicado de ser visto pela sociedade. Se vemos duas mulheres beijar, nunca pensamos que pode ser uma mãe e uma filha. Dois homens, nunca pensamos que pode ser um pai e um filho. Geralmente a gente já fala assim: epa, estão três esquisitos ali. É difícil, querido. Eu me coloco nessa condição da gente saber ter um olhar diferente. Lembra que eu falei que o tempo lá vai enveredando, disfarçando, apagando as coisas. Antigamente a Bíblia falava de ósculos santos. A minha Bíblia
não tão atualizada vai falar de beijo santo. Difícil, nem todo mundo sabe o que é ósculos. Tá bom, troca ósculos por beijo, mas mantém o santo. Aí agora você pega uma Bíblia NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma Bíblia mais maneira, mais legal de entender, e aí você vai ver o que está escrito nesses mesmos versículos que nós lemos. Romanos 16, que eu abri o culto. Lá não vai falar beijo santo, lá vai falar beijo de irmão. NTLH. Lá em 1 Coríntios 16, 20 também vai falar beijo de irmão. Padronizou tudo. 1 Pedro 5, 14, beijo de irmão. E aí tem uma Bíblia que não é Bíblia para mim, não deveria ser chamado de Bíblia, mas eu preciso dar esse nome para que a maioria entenda. Quem aqui conhece a Bíblia, a Mensagem? Ninguém conhece? Não está perdendo muito. Essa Bíblia, a Mensagem, alguém inspirado em amor, não pelo Espírito Santo, pegou toda a Escritura e colocou como se ela fosse uma poesia, uma música, um canto. É bonito, mas desvinculou muitas verdades espirituais. Essa versão, que eu não deveria falar assim, mas para você entender, essa versão, a Mensagem, da Bíblia, a Mensagem em português, ela não fala em ósculos santos, ela não fala em beijo de irmão, ela fala em abraço dos santos. Empobreceu demais. Todos esses versículos padronizaram abraços dos santos. Eu perguntei aqui, quem prefere um abraço ou um beijo? Eu prefiro o beijo. Veja que a própria Escritura, lá vai dilatando, e eu não estou aqui querendo julgar a Escritura, porque a Escritura para mim vale os seus originais, e quanto mais perto do original eu estou, mais seguro nós estamos. Então a gente precisa ter muito cuidado e entendimento, ainda mais quando você pega uma Bíblia tão ruim como essa Bíblia Mensagem, porque ela vai te levar em caminhos que não são tão originais. Mas é uma Bíblia. É preciso que a igreja desperte a um conhecimento e uma santidade. Agora, engraçado, eu preciso pegar então as traduções. Jesus foi traído com um beijo. O que a Bíblia vai dizer? Essas versões aí mais longínquas de traduções, o que elas vão dizer? Jesus ganhou foi um abraço santo? Jesus ganhou um abraço santo? Não. Ganhou um beijo. Conforme havia sido programado e acordado ali entre os camaradas, quando lá chegou Judas, Judas deu-lhe um beijo. Por que não podia colocar lá um abraço santo? Por quê? Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar. Se eu posso pegar uma Bíblia e traduzir ela de beijo para abraço santo, por que Jesus não foi traído com um abraço santo? Irmãos, me engana que eu gosto. Para as coisas ruins pode mudar. Desculpa, para as coisas ruins não pode mudar. Um beijo então é símbolo de traição. Beijo está mais para símbolo de traição, ou beijo está muito mais para o amor verdadeiro e santo. E aí lá na versão que eu deveria cumprimentar com um abraço mais profundo, eu posso trocar por abraço? Irmãos, eu estou muito atento a tudo que está acontecendo à minha volta. Paulo diz: analisai tudo e retém o que é bom. Estão nos distanciando da verdadeira santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Vão comigo em João 18. Lembra que eu falei? Mateus, Marcos, Lucas e João, os sinóticos, falam que Jesus foi traído com um ósculo santo,
com um beijo santo que não foi santo, né? Mas foi traído com um beijo. Lá não fala nem santo nem que não é santo. Mas o que João nos fala a respeito desse mesmo evento? Lê comigo 1 João, João, não 1 João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Mesmo enredo, a mesma história. Jesus vai ser preso, ok? Depois de dizer isto, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles Judas, o traidor. Também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Jesus antecipou-se e perguntou: ei, Judas, você com essa turma toda aí, quem vocês estão procurando? Aqui tem uma mesma verdade dos outros textos, mas não fala do beijo. A importância em si não está no beijo, mas na santidade. Na santidade. Pastor, que tem uma coisa a ver com a outra. Irmãos, presta muita atenção que isso é do Espírito Santo para a sua vida. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Judas combina: eu vou revelar quem é o Jesus, com um beijo. Irmãos, eu creio assim e tenho direção do Espírito Santo para ensinar assim. A aparência dos apóstolos, os servos de Jesus que ali estavam com Jesus, exceto o traidor, a forma da igreja ser, o exemplo que aqueles homens eram, era tão igual a Jesus. Aquelas pessoas pareciam muito com Jesus. Aqueles homens que estavam ali com Jesus, num mesmo propósito, numa mesma direção, pareciam muito com Jesus. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de ser. E eles haviam assimilado a pessoa do Cristo e já não era muito possível separá-los. Irmãos, eu quero também trazer aqui questões lógicas. Não se tinha um contexto como hoje, grifes de roupa. Quem usa jeans, quem usa social, quem gosta do rosa, do amarelo, do azul, do vermelho, do verde. Não tinha uma indústria têxtil, queridos. O modo de vestir era muito parecido. Nem todos tinham um Presto Barba Excel Plus, nem todos tinham gel para fazer a barba. Já também contribuía, sendo muito honesto. Então o visual parecia, a indumentária, a roupa parecia, mas o jeito de ser e a santidade daqueles homens era muito parecido. Muito parecido. E aqui em João, embora o texto não fala que Judas revela quem é o Cristo para que seja preso, Jesus sabe que eles não saberiam encontrar. Jesus se antecipa: quem vocês estão procurando? E aqui tem algo que lá nos outros textos não relata, verso 5. Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Pastor, o que tem a ver o sou eu? Irmãos, esse sou eu aí está lá no Gênesis.
Esse sou eu, aí está lá no Gênesis. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito denso. João aqui não está preocupado com o pormenor. João quer mostrar algo muito maior e muito mais poderoso para a igreja. Lembre-se, a questão não está no beijo, mas na santidade em que a igreja anda, o tão parecido que nós somos com Cristo. Quando Jesus disse, sou eu, quando Moisés vira, fui lá no Gênesis, quando Moisés vira assim no monte, ô Deus, eu preciso ir lá e falar com o faraó, que é para libertar o povo, mas eu preciso falar com o faraó quem não andou lá. Quando eu chegar lá com o faraó e falar assim, olha, o meu Deus mandou você me libertar, eu tenho que falar quem o senhor é. O senhor é o Carlos, ou é o Zé Maria, ou é o Alisson, quem o senhor é? Diga, eu sou, enviou a vós. Diga lá, eu sou, ou sou eu. Simplesmente isso basta. Isso aí vai repetir ali no Antigo Testamento, no Gênesis. Qual o impacto das palavras do nosso Deus? Continua o verso 5. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram em terra. Está escrito isso na sua Bíblia, hein? Recuaram e caíram em terra. Jesus de novo lhe perguntou, a quem vocês estão procurando? Ô sujeito, vocês não entenderam que eu sou o cara, que eu sou o poderoso? Vocês entenderam o impacto disso? Responderam a Jesus o Nazareno, verso 8. Então Jesus lhe disse, já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão me procurando, deixem que eles vão embora. Ele disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro, aqui agora a gente tem João falando quem é que foi que puxou a espada, e ele também vai falar quem é que teve a orelha cortada, porque os outros textos não falam. Puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? 4 textos, e o de João com uma diferença muito grande. Mas há algo comum que eu preciso registrar com você. Não é o beijo, mas a santidade, a nossa aparência com Jesus. Quando nós parecemos com Jesus, quando nós vivemos com Jesus, é possível encontrar esse lugar de amor, de afeto, de carinho. Feche seus olhos. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Tua palavra diz para nós sermos santos, porque o Senhor é santo. Pai, tira de nós todos os desejos carnais, toda essa condição humana, que nós não venhamos trocar o espiritual por um prato de lentilha, pelas coisas da vida. Pai, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, Senhor. Pai, santifica o teu povo, santifica